Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o gráfico da função logarítmica, tá certo? Então dessa forma eu trouxe aqui um exercício, né? E esse exercício ele fala pra gente o seguinte: esboce os gráficos das funções. Aí na letra A você tem f de x igual a log de x na base 2, na letra B você tem f de x igual a log de x na base 1/3. Tá? Então o que eu vou fazer, né, aqui para construir, por exemplo, o gráfico da letra A, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a minha solução em dois passos, tá? No primeiro passo eu vou construir uma tabela com valores para x e y. E no segundo passo eu vou marcar os pontos, né, que eu vou obter nessa tabela no plano cartesiano e fazer o traço do gráfico, beleza? Uma observação aqui é que eu vou fazer só o item A, tá? O item B eu vou deixar como exercício para você. Então veja só, no primeiro passo, como eu disse para vocês, a gente vai fazer o quê? Construir uma tabela, né? Então aqui eu vou colocar uma coluna para x e aqui eu vou colocar uma coluna para y igual a f de x, beleza? Então veja só, eu vou atribuir valores para x, só que eu não posso pegar x de qualquer maneira, tá? Eu só posso pegar x sendo números o quê? Positivos. Por quê? Por causa do domínio da função logarítmica. Tá? A gente já sabe que o domínio aqui, né, é x pertencente aos reais, tal que x é maior do que zero, né? São os números reais positivos. Então eu só posso pegar números positivos. Eu vou atribuir valores para x aqui de que forma? Eu vou botar x igual a meio, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 4. Tá? Aí você vai me perguntar, mas por que esses valores aí, né? Porque, por exemplo, você não botou x igual a 3 aqui? Eu não botei, por exemplo, x igual a 3 porque vai aparecer aqui um log de 3 na base 2. Isso é um número irracional, aí é complicado de trabalhar. Tá? Então eu atribuo valores aqui para x de maneira que os logaritmos, né, que eu vou calcular sejam números inteiros ou números racionais, né, porque é mais fácil da gente visualizar, né, na hora de montar o gráfico, beleza? Então olha só, aqui eu tenho para x igual a meio, né, eu vou obter o seguinte, ó, f de meio, concorda? Estou fazendo aqui x igual a meio. F de meio vai ser quem? Log de meio, estou substituindo x por meio, na base 2. Eu sei aqui por uma propriedade log. Eu poderia usar a definição para calcular isso aqui, tá? Mas eu vou usar a propriedade, que também fica mais rápido. Eu tenho aqui log, né, de meio na base 2. Isso aqui é logaritmo de um quociente. Então eu posso escrever log de 1 na base 2 menos log de 2 na base 2, concorda? O log de 1 na base 2 eu sei que vale 0. Pela primeira consequência da definição, né? E pela segunda consequência da definição, eu sei que o log de 2 na base 2 vale 1. Então eu tenho 0 menos 1, isso vai dar quanto? Menos 1. Beleza? Então aqui quando x é meio, o y vale quanto? Menos 1. E com isso eu tenho o ponto de coordenadas meio e menos 1. Tá claro? Agora eu vou para o próximo. Aqui vai ser f de quanto agora? F de 1, trivial. F de 1 vai ser quem? Log de 1 na base 2, que eu já calculei ali, né? Que eu sei que vale 0, consequência da definição. Então aqui eu tenho o ponto de coordenadas 1 e 0. Depois eu vou fazer f de 2. E aí eu vou ter log de 2 na base 2. Estou substituindo x por 2. Log de 2 na base 2, consequência da definição, aqui eu tenho 1. Então eu tenho pontos de coordenadas 2 e 1. E por último eu tenho f de quem? De 4. Eu vou fazer x igual a 4. Então eu vou ficar com log de 4 na base 2. Que também é trivial de fazer, né? Isso aqui, se você quiser, você usa a definição ou usa uma propriedadezinha que também funciona. O 4 é 2 ao quadrado. Eu sei fatorando isso. Tem o logaritmo de uma potência, né? Então aqui eu posso fazer o quê? 2 vezes o log de 2 na base 2, né? Esse cara aqui cai na frente multiplicando. Log de 2 na base 2 eu sei que vale 1. Então vai ficar com 2 vezes 1, que vai dar 2. Tá? Então aqui, quando x é 4, y vale 2. Então eu tenho esses pontos aí. Tá certo? Então você vê aqui que o primeiro passo é bem tranquilinho, né? Agora a gente vai ao segundo passo, que é justamente fazer o desenho ou o esboço desse gráfico. Beleza? Então, pessoal, nesse segundo passo, né, o que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente vai olhar para o primeiro passo, onde a gente obteve essa tabela e esses pontos,
e marcar esses pontos aqui no plano cartesiano, tá? Eu já adiantei aqui, coloquei eixo x e eixo y, e é só marcar esses pontos, né? Então a gente tem o primeiro ponto que é x igual a meio e y igual a menos 1. X igual a meio e y igual a menos 1. Então você tem esse ponto aqui. Depois você tem o ponto de coordenada x igual a 1 e y igual a 0. É esse ponto aqui. Depois o ponto 2 e 1. X igual a 2, y igual a 1. X igual a 2, y igual a 1. Você vem aqui e marca o ponto. E por último você tem x igual a 4 e y igual a 2. Então você tem esse ponto aqui. Tá? Agora você tem 4 pontos, você faz o traço do gráfico, né? Então você tem uma coisa desse tipo aqui, tá? Ficou um pouquinho torto aqui, mas faz parte. Isso aqui é o gráfico de f de x igual a log de x na base 2, tá certo? Tem algumas coisas aqui a considerar, tá? Quando você olhar para a base aqui, se a base for maior do que 1, a gente diz que a função logarítmica ela é crescente, tá? Se a base for entre 0 e 1, a gente diz que ela é decrescente. Aí esse caso aqui é o caso lá do item B que eu deixei como exercício. Tá certo? Então o gráfico de uma função crescente é uma coisa desse tipo aqui. Tá? Uma função logarítmica crescente. Uma outra coisa que cabe observar aqui que a função logarítmica sempre vai passar pelo ponto de coordenadas 1, 0. Tanto a crescente quanto a decrescente vai passar por esse ponto aqui. Tá? De coordenadas 1, 0. E a terceira coisa é que o gráfico dessa função, né, ele não vai encostar nunca no eixo y, tá certo? Mesmo que você prolongue isso aqui, né, para menos infinito, não vai encostar. A gente diz que o eixo y é uma assíntota vertical para o gráfico da função f de x igual a log de x na base 2, ou da função logarítmica. Beleza? Eu trouxe aqui também um segundo exercício, né, como você já pode observar, está aqui. Foi um exercício que caiu na SpaceX, né, foi cobrado lá no concurso da SpaceX, e ele fala assim: a curva do gráfico a seguir representa a função y igual a log de x na base 4. Essa curva aqui, tá? Ele fala, a área do retângulo ABCD é... Aí dá as opções aqui para você marcar. Tá? Então minha sugestão para você é a seguinte, você dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e depois você solta para acompanhar essa resolução passo a passo. Beleza? E aí, conseguiu resolver o exercício 2? Se não conseguiu, não tem problema. Agora você vai acompanhar a resolução passo a passo, né, desse exercício. Então veja só. Você tem aqui, né, o gráfico da função y igual a log de x na base 4. E ele pede a área desse retângulo ABCD. A gente tem que lembrar que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Tá certo? A base aqui é tranquilão de fazer. Por quê? Vamos dizer que isso aqui é a base, né? Base. Você nota que a base, né, ela começa aqui no 2 e termina no 8. Então, do 2 até o 8 a gente tem quantas unidades? 6, né? É só fazer 8 menos 2. Então a base é igual a 6. Tá? 6 unidades aí de comprimento, né? Que ele não disse qual é a unidade. Beleza, já determinei a base. E para determinar a altura? Para determinar a altura, eu vou ter que olhar para isso aqui. Tá? Essa daqui é a minha altura. Tá certo? Só que veja bem, para poder determinar essa altura, eu vou ter que fazer uma continha. Porque observa o seguinte, eu tenho que saber quem é esse cara aqui e vou ter que saber quem é esse cara aqui. Se você observar aqui, né, esse camarada aqui vale quem? F de 2, né? Porque você tem 2 aqui, você vem aqui no gráfico, você tem F de 2. E esse cara aqui vai ser F de quem? De 8, né? Ó, para x igual a 8, você tem aqui F de 8. Você tem que olhar aqui para o gráfico, tá? Para esses pontos aqui do gráfico, ó, tá? Então aqui você tem F de 2 e aqui você tem F de 8. Se eu calcular F de 8 e F de 2, acabou o problema, é só subtrair. Então vamos fazer essa conta, tá? Então, ó, daí o que a gente tem? F de 8. Quem vai ser F de 8, né? Basta colocar x igual a 8. Então vou ter log de 8 na base 4. Como que eu faço para calcular esse logaritmo? Eu vou usar a definição. Tá? Então eu vou chamar aqui, sei lá, de y, e usando isso, a definição eu tenho 4 elevado a y igual a 8. 4 elevado a y igual a 8. Como é que você faz aqui? Fatora o 8. Por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então eu tenho 2 elevado a 3.
E a fatoração do 4 que eu vou precisar está aqui também. Então, ó, no lugar do 4, 2 ao quadrado, tá? Porque está lá, né? No lugar do 8, 2 ao cubo, beleza? Tem que jogar todo mundo para a mesma base para poder encontrar esse valor de y. Repete a base e multiplica os expoentes, né? Potência de potência. Aqui eu tenho 2 elevado a 3. Bases iguais, eu igualo os expoentes. Então 2y igual a 3. Y vai ser quem? O 2 que está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então eu tenho y igual a 3 sobre 2. Isso quer dizer que f de 8 vale quanto? 3 sobre 2. Então esse cara aqui eu já sei que é 3 sobre 2. Tá? Da mesma forma eu vou fazer aqui para calcular o f de 2. Ó. F de 2 vai ser quem? O log de 2 na base 4. Vou chamar esse cara aqui de z, tá? Então daqui eu tenho, usando a definição, 4 elevado a z igual a 2. 4 elevado a z igual a 2. O 4 eu sei que é 2 elevado a 2. Então eu vou tirar o 4 e botar 2 elevado a 2. O 2 é 2 elevado a 1. Né? Então potência de potência, 2 elevado a 2z igual a 2 elevado a 1. Tenho bases iguais, é só igualar os expoentes. Então 2z vai ser 1. Isso me dá que z vai ser quem? 1 sobre 2. Tá certo? Então f de 2 vale 1 sobre 2. Isso aqui é 1 sobre 2. Então eu tenho 3 sobre 2 é 1,5. 1 sobre 2 é meio. Né? 1,5 menos meio vai ser a minha altura. Ou seja, vai ser 1. Né? Então aqui a altura vai ser quem? 3 sobre 2 menos 1 sobre 2. Né? 3 sobre 2 menos 1 sobre 2, já, como eu já até adiantei para vocês, vale 1. Né? Se você quiser trabalhar com as frações aqui, 3 menos 1 sobre 2 vai dar 2 sobre 2, isso vai ser 1. Tá certo? Qual é a conclusão? A área não é a base vezes a altura? Então a área vai ser quem? 6 vezes 1, que dá 6 unidades de área. Resposta letra B. Tranquilidade? Né? Trivial. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa videoaula. Tá? Tudo de bom. Deus abençoe a vida de vocês. Tá? É o que eu desejo aí do fundo do meu coração. Valeu!